Retrospectiva 2015. O ano foi movimentado em todo o Brasil e em Brasília não poderia ser diferente. Rodrigo Hollenberg assumiu o governo com déficit de quase 7 bilhões de reais. Com isso, salários ficaram atrasados e as greves instalaram caos geral aqui nas cidades. Quem sofreu, claro, foi a população. Na retrospectiva de hoje, Cristina Otaviano mostra os principais fatos dos meses de janeiro e fevereiro. Começou com as atenções voltadas para o Palácio do Buriti. Em janeiro, o novo governador, Rodrigo Hollenberg, assumiu o cargo. As primeiras notícias não foram boas. O ano começou com um déficit expressivo nas contas públicas. As contas no vermelho direcionaram as primeiras decisões do novo governo. O impacto na população foi imediato. Servidores públicos e terceirizados receberam os salários e benefícios trabalhistas do início do ano com atraso. Houve uma extensa negociação para criar um calendário de pagamentos. A insatisfação foi manifestada em diversos protestos aqui na frente da sede do Poder. Trabalhadores fecharam as pistas, trouxeram carros de som, reagiram. Em especial aqueles ligados às categorias da saúde e da educação. Com a greve, a saúde agonizou. Sem salário, as categorias ligadas ao setor pararam. Quando os médicos aderiram ao movimento, o caos se instalou. Apenas os serviços de urgência foram mantidos. Os atendimentos nos postos de saúde, UPAs e farmácia de alto custo foram interrompidos. Cirurgias eletivas e consultas canceladas. Atendimento não está tendo, não. Só está chamando ali para triagem, mas que lá dentro tem um monte que não está atendendo ninguém. Uma dificuldade danada na vida do ser humano que depende de coisa do governo. Através da gente pagar nossos impostos para ser bem atendido e não tem sustentação. Dentro das unidades de saúde, o problema ia além da paralisação de médicos e servidores. A falta de estrutura levou o governo a decretar estado de emergência na saúde pública do Distrito Federal. Uma medida drástica para não entrar em colapso. Dentro dos hospitais, ausência de material básico, prateleiras de remédios vazias e estrutura física precária. O GDF montou uma força-tarefa. Servidores de outros órgãos poderiam ser deslocados para dar suporte à saúde. A medida também permitiu a dispensa de licitação para compras de medicamentos e outros materiais. No momento, nós estamos vivendo uma situação de desassistência progressiva à população. Falta medicamentos importantes, medicamentos básicos, falta insumos, falta vários reagentes para a realização de exames laboratoriais simples. Em estado de emergência, o Tribunal de Justiça interviu na situação. Decretou que a greve dos médicos era ilegal, sob a pena de uma multa de R$50 mil por dia em caso de desobediência. A categoria atendeu a determinação da Justiça. Com o fim da paralisação, uma boa notícia. Um acordo de cooperação firmado com o governo federal resultou em um reforço de caixa para a compra de itens essenciais dentro das unidades de saúde. A crise financeira teve mais impactos. Atingiu também o calendário de eventos do Distrito Federal. A tradicional Corrida de Reis quase não aconteceu. Só foi realizada com o apoio de empresários da cidade. Ainda em janeiro, a Terracap suspendeu a etapa da Fórmula Indy em Brasília. Por causa do déficit nas contas públicas, o GDF não teve como arcar a reforma no autódromo Nelson Piquet e ainda bancar a divulgação do evento. Exigências para a realização da prova aqui na capital. O carnaval também ficou ameaçado. Sem verba, o GDF suspendeu o repasse para as escolas de samba e blocos de rua da cidade. A festa só aconteceu com o suporte de empresários de Brasília. O governo forneceu estrutura de segurança e serviços públicos como o do SLU. As escolas de samba não desfilaram, mas os foliões curtiram o carnaval nos blocos de rua. No entanto, nem tudo era festa.
Rodrigo Hollenberg anunciou postura firme em relação às invasões de terra pública. Foi dada a ordem para a derrubada no condomínio Sol Nascente, em Ceilândia. 70 construções irregulares foram destruídas. Houve resistência por parte dos invasores. Eles montaram bloqueios e barricadas para impedir a ação dos agentes da AGFIS. De acordo com o governo, a desocupação era imprescindível para dar andamento a obras de infraestrutura na região. Essa área onde nós estamos é uma área destinada à parte do projeto de drenagem do parcelamento Sol Nascente. E essa ocupação está comprometendo obras que vão privilegiar toda uma outra comunidade que já está assentada. Em fevereiro, ao analisar as contas herdadas pelo ex-governador Agnello Queiroz, a equipe econômica de Hollenberg chega a um diagnóstico. Um rombo de quase 7 bilhões de reais no orçamento impossibilitaria o governo de fazer novas contratações e de conceder aumentos de salários. Veio o chamado remédio amargo. O GDF anunciou um pacote de medidas nada populares para contornar a crise. Entre as ações, o corte de gastos e a redução da máquina pública. Nós temos um enorme desequilíbrio financeiro no Distrito Federal, que exige redução de despesas por uma parte e aumento das receitas por outra. Não demorou muito e as medidas anunciadas pelo governo impactaram o bolso do brasiliense. Fevereiro foi de aumento no preço da gasolina e na conta de energia elétrica. O aumento foi grande, em torno de 30%. Absurdo, né? Cada vez mais alto. Nada me assusta mais no Brasil, né? A gente entrou o ano em crise e aí vem mais esse aumento. As passagens de ônibus também foram reajustadas. Algumas chegaram a mais de R$5. Um absurdo isso. Vai pesar no bolso. No nosso e dos patrões também, né? Nem todo patrão quer dar passagem nesse valor. As escolas também foram impactadas com a crise financeira. As aulas começaram com atraso por causa da greve dos servidores da educação. O calendário que já tinha sido alterado no início do ano não foi cumprido. Os professores não concordavam com o parcelamento dos atrasados por parte do governo. Foi preciso intervenção da Justiça para a categoria reiniciar as atividades quase no fim do mês de fevereiro. O cenário encontrado pelos estudantes no início das aulas não foi dos mais motivadores. Muitas escolas ainda estavam em reforma. Algumas precisavam de reparos essenciais. Um levantamento feito pela Secretaria de Educação apontou que 650 colégios da rede pública de ensino do Distrito Federal precisavam de intervenção urgente. Outros 180 foram classificados em situação crítica, principalmente nas regiões de Planaltina, Samambaia, Recanto das Emas, Ceilândia e aqui em Taguatinga. Foram meses de denúncia também. A TV Record revelou a venda ilegal de remédios abortivos. Eu estou precisando muito desse remédio, você ia ser minha salvação. Você sabe aonde eu consigo, com quem eu consigo? Eu tenho um amigo que tem. São 4 comprimidos. De 350 ele faz 300. Tragédia. Um avião cai em Lusiânia. O monomotor atinge uma casa. 2 pessoas morreram e outras 2 ficaram feridas. A aeronave tinha acabado de decolar do aeroclube da cidade. Este vídeo foi feito por um vizinho, minutos depois da queda do avião. As imagens mostram uma nuvem de poeira e fios de alta tensão no chão. A parte de trás do avião logo aparece no vídeo. Veja que as pessoas colocam as mãos na cabeça, impressionadas. Também no entorno, a superlotação em uma cadeia de Planaltina de Goiás coloca presos em liberdade antes do cumprimento da pena. A decisão de liberar os detentos foi da Justiça. A delegacia, que estava com as celas abarrotadas, deixou de registrar ocorrências policiais. A solução para o problema seria a reforma da cadeia pública da cidade, que já estava atrasada há mais de 2 anos. Nos sentimos de que forma? Inseguro, com medo, entendeu? A gente tem que viver preso solto. Pode ter de casa, a gente tem que ficar em casa, porque você sabe que soltou esse pessoal e a gente fica com medo de andar na rua. Mas o primeiro bimestre não foi marcado apenas por notícias duras. A história de uma bebê que engasgou e foi salva por 2 policiais militares emocionou muita gente. Calma, liga o 93 aí, ó. Não, liga o 93, não deixa de ligar não. Na hora é uma coisa meio instintiva,
A gente só tem vontade de fazer mesmo, respirar, fazer dar certo. Graças a Deus, essa criança deitada aqui hoje é compensador mesmo, é muito emocionante mesmo. Primeiramente agradeço a Deus e agradeço também a vocês, que se não fosse eu não estava com a minha filha, eu não tinha conseguido, porque na hora, né, a gente não sabe o que fazer, no desespero, então assim, só tenho a agradecer mesmo, muito obrigada, que Deus abençoe a vida de vocês sempre, sempre mesmo, de verdade.